Seja bem-vindo a mais uma aula da Pronext Educa. Aqui nós criamos conteúdo para ajudar técnicos, eletrotécnicos, engenheiros, eletricistas iniciantes que queiram conhecer e atuar na área de proteção de sistemas elétricos. Eu sou Rodrigo Comunian, coordenador da Pronext Engenharia e da Pronext Educa. E o tema da aula de hoje é conceitos fundamentais de proteção de sistemas elétricos. Deixa eu clicar aqui, compartilhar a tela. Essa é mais uma temporada, né, de aulas que a gente está colocando no ar. Essa temporada é o aquecimento para o evento que vai ocorrer nos dias 17, 19 e 21 de fevereiro. Esse evento chama Semana do Especialista em Proteção e Controle. Esse evento se chama Semana do Especialista em Proteção e Controle. E lá você vai aprender os primeiros passos para se tornar um especialista em proteção de sistemas elétricos do zero, mesmo que você seja iniciante. Para quem ainda não fez inscrição para esse evento, em algum lugar nessa página, ou embaixo do vídeo, vai ter um botão direcionando para isso, tá bom? Basta clicar nesse botão, se inscrever para receber todas as notificações do evento. Então vamos para a aula de hoje. Então vamos começar aqui definindo, né, o que é proteção de sistemas elétricos, tá? É uma combinação de ciência e habilidade de aplicar e ajustar os relés de proteção, fusíveis, disjuntores de baixa tensão e religadores. Cada equipamento tem a sua aplicação e o contexto, né, para garantir a máxima sensibilidade na detecção de falhas e condições anormais, ao mesmo tempo evitando atuações indevidas em situações permitidas ou toleráveis. O principal objetivo de um sistema elétrico de potência é garantir a continuidade do fornecimento de energia, mantendo a operação mesmo diante de variações e perturbações. No entanto, quando ocorrem condições intoleráveis, como curtos-circuitos ou sobrecargas severas, é essencial minimizar o tempo e a extensão das interrupções para evitar danos maiores. É aí que entra a proteção, cuja função é detectar rapidamente essas condições e atuar de forma precisa, garantindo a segurança do sistema sem causar desligamentos desnecessários, tá bom? Quais são os dois princípios vitais da proteção? Decisão correta e rápida e isolamento eficiente da falha. O que significa isso, tá? Decisão correta e rápida. O dispositivo de proteção ele precisa identificar a falha sem erros. Uma atuação indevida pode causar desligamentos desnecessários e prejuízos, enquanto uma atuação tardia pode permitir que a falha se propague, aumentando os danos. O que seria isolamento eficiente da falha? Uma vez identificada a anomalia, né, a anormalidade, o sistema de proteção deve isolar aquela área defeituosa, sem afetar as partes saudáveis da rede. Isso evita que toda uma subestação ou uma região inteira fique sem energia devido a um problema localizado. Para que isso aconteça de forma confiável, a proteção deve ser projetada com critérios de sensibilidade e seletividade. Não se preocupe, a gente vai definir esses termos nessa aula aqui, tá bom? Ela deve ser sensível o suficiente para detectar as menores variações anormais e, ao mesmo tempo, seletiva o bastante para atuar apenas onde realmente necessário. A gente vai expandir ainda mais essas definições daqui a pouco, tá? Então, seguindo, tá? Esse contexto. Vou mostrar uma equação aqui, ó. A equação TC igual a TP mais TD mais TA, tá? Eu retirei essa fórmula desse livro, tá? O livro de proteção, Power System Protection, né? Do Paul Anderson, tá bom? O que é essa equação? O que ela representa, tá? Ela é o tempo necessário para tomar qualquer ação corretiva, né? E é chamada de tempo de eliminação, né? No termo em inglês, clearing time, e é definida da seguinte forma, tá? TC seria o tempo de eliminação da falta. TP, o tempo de comparação. O TD, o tempo de decisão, e o TA, o tempo de ação, tá? Então vamos lá. O sistema de proteção, ele sempre mede determinadas grandezas do sistema, como tensões e correntes. E faz uma comparação, compara, né? Ele faz uma comparação ou combina essas grandezas com um valor de referência previamente calculado pelo
técnico ou engenheiro de proteção e configurado no dispositivo. Essa comparação está dentro, né, essa comparação está dentro do tempo de comparação TP. Se essa comparação indicar uma condição de alerta, um elemento de decisão é acionado, né, o tempo TD. Esse processo pode envolver um elemento de temporização para verificar se a condição persiste e pode exigir checagens, vamos dizer, verificações adicionais, checagens adicionais em outros pontos da rede. Por fim, se todas as verificações forem atendidas, um elemento de ação é ativado, levando então ao tempo TA, o que geralmente significa que disjuntores são acionados para abrir e isolar, por exemplo, uma seção da rede, uma seção do sistema, uma seção do circuito. Tá? O tempo de eliminação, que é a soma dos tempos de comparação, de decisão e de ação, chamado de clearing time, no termo inglês, né, é muito importante, pois outros sistemas de proteção na rede podem estar coordenados no tempo, né, com esse dispositivo de proteção, para garantir que apenas as partes necessárias da rede sejam interrompidas. E isso destaca um ponto essencial. Múltiplos dispositivos de proteção podem detectar o mesmo distúrbio, e muitos deles podem determinar que o distúrbio excede os limites de ajuste. No entanto, cada dispositivo deve possuir algum mecanismo de restrição para permitir aqueles mais próximos, apenas mais próximos, atuem primeiro. Então, o tempo é um dos mecanismos, né, de restrição que são mais utilizados, tá bom? Beleza, agora vamos aqui para a segunda parte, que mostra, tá? Deixa eu minimizar aqui, que mostra aqui os componentes de um sistema de proteção, tá? Então aqui, essa imagem mostra, né, os dispositivos, equipamentos que compõem um sistema de proteção, tá? Então, muitas pessoas acabam associando o termo sistema de proteção apenas aos relés de proteção, mas ele é muito mais amplo e inclui uma série de equipamentos essenciais que trabalham juntos, eles trabalham ali de forma coordenada, tá? Então, o sistema de proteção completo, ele é formado por relé de proteção, né, que a gente associa, a gente faz uma analogia, né, que é o cérebro do sistema. Ele analisa as informações recebidas e toma a decisão de abrir ou não o circuito, de abrir ou não o disjuntor, tá? Depois vem os TCs. O que são os TCs? Os TCs, eles vão medir a corrente e reduzir a níveis seguros, né, para o relé de proteção, tá? Transformadores de potencial, os TPs, eles fazem, né, o mesmo que o TC, só que agora para tensão. E aí eles garantem, então, ali medições precisas para o relé de proteção, tá? Disjuntores, os disjuntores, o que eles representam? Fazendo uma analogia, né, eles são os músculos do sistema, né, abrindo e fechando os circuitos conforme ali a necessidade, tá? Sistemas auxiliares, né, retificador, banco de bateria, enfim. Esses sistemas garantem o funcionamento dos dispositivos de proteção, mesmo em condições adversas, né, como queda de energia, tá bom? Beleza. Cabos e painéis de proteção, então eles conectam os relés às áreas protegidas, né, transportando as informações e os comandos, tá? Os relés auxiliares e os equipamentos de teleproteção, né, são outros elementos ali, são outros equipamentos que fazem parte também do sistema de proteção. Eles permitem a comunicação, né, entre diferentes pontos da rede, né, para uma atuação coordenada, tá bom? Então aqui trouxe algumas imagens, né, aqui os relés de proteção, aqui os TCs, os TPs, disjuntores, o banco de bateria, exemplo de painéis, né, de relés de proteção e a parte da cablagem, tá bom? Beleza? E aqui também a parte, né, de teleproteção, tá? Então vamos seguir aqui. Qual que é a importância do sistema de proteção,
né? Então ele evita interrupções desnecessárias e prejuízos financeiros, impede que falhas se propaguem, reduzindo impactos na rede, protege equipamentos e aumenta a vida dos ativos e garante a segurança para consumidores do sistema, né? Então vamos entender um pouco mais o contexto. O sistema elétrico sem a proteção adequada, ele pode sofrer interrupções significativas, resultando em prejuízos financeiros e impacto para a segurança e o funcionamento da rede. Uma falha não identificada, por exemplo, né, ou mal isolada, vamos dizer assim, pode se propagar, afetando não apenas o ponto onde ela ocorreu, mas também outras partes saudáveis do sistema, que até então estavam saudáveis, né? Então, para entender a importância da proteção, imagine uma indústria de grande porte que opera, né, com uma alta demanda de energia. Se um curto-circuito ocorre, né, em um de seus transformadores e a proteção não atua corretamente, essa falha ela pode se espalhar, por exemplo, para a rede da concessionária. Em casos mais graves, uma subestação inteira ou subestações inteiras podem ser desligadas como medida de segurança, né, afetando aí todo o fornecimento de energia para as empresas, residências ou até serviços essenciais na região, como hospitais e transporte público. Então, grandes apagões já ocorreram, né, no mundo, devido a falhas na proteção. Então, tem um exemplo, né, em 2003, um problema no sistema de proteção nos Estados Unidos e Canadá contribuiu para um apagão que afetou milhões de pessoas e gerou prejuízos expressivos. Um exemplo que foi marcante no Brasil, um apagão no Brasil, que ocorreu em 2018, quando uma falha no sistema de proteção causou desligamento em cascata de várias partes do Sistema Interligado Nacional, o SIM, deixando quase 70 milhões, né, de brasileiros, né, de pessoas sem energia em diversas regiões do país, né? Então, por isso a proteção é um elemento essencial para a estabilidade e a confiabilidade do sistema elétrico. Um sistema bem projetado, ele permite que falhas sejam identificadas e isoladas rapidamente, minimizando impactos e garantindo que a energia continue fluindo de uma forma segura e eficiente. Beleza? Então, vamos comentar agora um pouquinho sobre a parte de redundância dos sistemas de proteção, tá? Então, assim, nenhum sistema de proteção, ele é infalível. Falhas podem e, de fato, ocorrem em equipamentos de proteção devido a defeitos internos, erros de ajuste, falha na comunicação, até mesmo condições imprevistas na rede, né? Como qualquer outro componente elétrico, os relés, disjuntores e os transformadores de corrente, eles sim estão sujeitos a desgastes e anomalias. Se um único relé de proteção for responsável por detectar e isolar, por exemplo, uma falha, né, e esse relé apresentar um defeito, o sistema elétrico como um todo ele pode ficar vulnerável, permitindo que a falha se propague. Isso pode resultar em desligamentos não planejados e danos a equipamentos e riscos à segurança da rede, tá? O que seria o papel da redundância na proteção? Para minimizar esses riscos, é prática comum o uso de múltiplos relés ou sistemas em paralelo de proteção para minimizar, né, esses riscos. Esse conceito ele é conhecido como proteção redundante, tá? E visa garantir que, mesmo em caso de falha de um dispositivo, um outro sistema possa assumir a sua função. Nos sistemas elétricos de alta tensão, esse conceito é ainda mais aprimorado, incluindo dispositivos de medição de corrente e tensão, né, independentes, bobinas de disparo separadas nos disjuntores, fontes de baterias distintas para acionamento da proteção, né? E qual é o objetivo dessa redundância, né, desse aprimoramento? Essas camadas adicionais de segurança garantem que, mesmo em caso de falha de um componente, o sistema de proteção ele continua operando de forma confiável, ok? Então, esse é o principal objetivo. E, de acordo, né, com o submódulo do ONS, que define, né, os requisitos para sistemas de transmissão com tensão igual ou superior a 230 kV,
é obrigatório que existam duas proteções independentes, a proteção principal e a proteção alternada. Ambas devem cobrir as mesmas áreas do sistema e atuar de forma independente, mas seguindo a mesma filosofia de proteção, garantindo-se a confiabilidade do sistema. Tá? Essas proteções são exigidas em subestações de transmissão, linhas de transmissão e demais instalações, né, DIT, né, demais instalações da rede básica, assegurando a segurança operacional e a continuidade de fornecimento de energia. Tá? Além dessas duas proteções, existe também a proteção de retaguarda, tá? Existe também a proteção de retaguarda, que entra em ação caso a proteção principal falhe ou ela demore a atuar. Ela funciona como uma camada adicional de segurança, reduzindo os impactos de falha no sistema. A principal diferença entre a proteção alternada e a proteção de retaguarda está no fato de que, enquanto a alternada ela deve ser idêntica, deve ser igualzinha à principal, a de retaguarda não precisa seguir esse critério. Na prática, a proteção de retaguarda é mais comum em sistemas de subtransmissão, distribuição e, em alguns casos, na indústria, dependendo das exigências técnicas, né, do cliente, exigências técnicas e operacionais da planta, ou mesmo da concessionária ou da transmissora envolvida com o serviço. Beleza? Então é isso dessa primeira parte. Agora nós vamos ver, né, os principais termos e definições em torno da disciplina e área de proteção de sistemas elétricos. Então nessa parte 2, nessa sessão, eu vou definir alguns termos utilizados no dia a dia da área de proteção, tá? Então eu separei aqui o conteúdo em 3 partes, tá? Vamos pelas partes uma a uma aqui, ó. Proteção por relés, tá? Proteção por relés é o termo utilizado para definir tanto a ciência quanto a operação dos dispositivos de proteção dentro de uma estratégia, vamos dizer assim, né? Com o objetivo de maximizar a continuidade do serviço e minimizar os danos. Os danos a quem? Equipamentos e pessoas, né? Devido ali aos comportamentos, vamos dizer, anormais do sistema, tá? Essa estratégia, né, que eu falei, ela não se concentra apenas em proteger os equipamentos contra falhas, né? Porque nisso o projeto também ajuda. Mas a ideia é o quê? Proteger o sistema elétrico e o seu ambiente, né? Como um todo ali dos efeitos causados por um componente que sofreu uma falha, ou seja, né, a coisa ali é mais sistêmica, tá bom? Beleza. IED. Então vamos definir agora IED. E o IED, o que é um IED? O IED é um equipamento utilizado em sistemas elétricos e ele realiza medições, ele monitora grandezas, ele processa informações, ele toma decisões de proteção, controle e automação. Por que ele é diferente dos relés eletromecânicos e os estáticos, né, que vieram antes? Os IEDs eles são microprocessados, então ele permite uma maior flexibilidade em configuração, ajuste e também comunicação, né, em relação a outros, com outros dispositivos, né, com os outros dispositivos. Então, o relé de proteção hoje, ele é de fato um IED. Confiabilidade. Confiabilidade é definido como a probabilidade de que o sistema funcione corretamente quando necessário, né? Então, essa confiabilidade, ela possui 2 aspectos. O sistema deve operar na presença de uma falha dentro da sua zona de proteção e o sistema não deve atuar indevidamente para falhas, né, fora da sua zona de proteção ou na ausência de falha, tá? O que é, então, zona de proteção, tá? Então, vamos para um slide aqui para ajudar, tá? Zona de proteção. A zona de proteção é a região do sistema elétrico coberta por um conjunto específico de dispositivos de proteção, como relés e disjuntores. Então, dentro dessa área, né, que é essa área churada que dá para ver na imagem, o sistema de proteção ele deve detectar e atuar corretamente sempre que ocorrer uma falha. Essa zona, né, zona de proteção, é também chamada de zona de proteção primária. E a palavra primária indica que é a primeira linha de defesa do sistema elétrico, do sistema de proteção. Isso significa que a zona, né, essa zona, é a
principal área monitorada pelos dispositivos de proteção, sendo então responsável por detectar e atuar rapidamente em caso de falhas dentro dos seus limites, né, dentro dos limites aqui, né, da Ashura, por exemplo, tá? Por que a zona de proteção ela é importante? Ela garante a seletividade, né, então, portanto, né, o que é seletividade? A proteção deve atuar apenas na área onde a falha ocorreu, sem afetar outras partes saudáveis do sistema, evita desligamentos desnecessários, então o sistema bem coordenado impede que falhas isoladas cause apagões em larga escala, tá? E também minimiza danos aos equipamentos. Então a rápida atuação da proteção dentro da zona, ela reduz os riscos de danos, por exemplo, a transformadores, a linhas ou a outros componentes, ok? Sobreposição de zona. O que seria sobreposição de zona? Por exemplo, essa zona aqui dessa linha tá com sobreposição com essa zona aqui da barra, tá? Então, o que é sobreposição de zona? Para evitar áreas desprotegidas, a zona de proteção geralmente se sobrepõe. Então, isso garante que qualquer falha detectada por pelo menos um sistema de proteção evita, né, que problemas fiquem sem resposta, né? Por exemplo, o que acontece se não houvesse a sobreposição? Se houver um buraco entre duas zonas de proteção e uma falha ocorrer exatamente naquele ponto, e sem ser detectado, né, rapidamente ali, essa rede, né, esse sistema, ele fica vulnerável e aumenta ali o risco de danos, tá? Então, por exemplo, conforme a imagem, né, imagina uma linha de transmissão entre duas subestações, né, essas duas, essa linha aqui, de 10 para 11. E, no caso, a proteção da linha, a zona da proteção da linha é justamente, né, o limiar entre as duas, entre os dois disjuntores, né? A proteção das barras garante que falhas nas conexões nas barras sejam isoladas corretamente. Proteção de transformadores responde a falhas no próprio equipamento, apenas aqui, né, por exemplo, esse transformador apenas aqui nessa região, tá? Cada uma, né, desses sistemas define uma zona de proteção e todos devem ser coordenados para garantir a confiabilidade, tá, entre eles. Beleza, vamos para outro termo aqui, tá? Segurança. O que seria segurança? Tá? Em sistema de proteção é um termo, tá? Em sistema de proteção é um termo que, às vezes, é usado para indicar a capacidade do sistema ou dispositivo para evitar atuações desnecessárias. Frequentemente, a gente usa esse termo segurança para indicar que o sistema está o quê? Operando corretamente. O sistema está seguro, está operando corretamente, tá? Sensibilidade. A sensibilidade do sistema de proteção é a capacidade do sistema de identificar uma condição anormal que exceda um valor de referência nominal, um limiar de atuação, e iniciar uma ação de proteção quando as grandezas monitoradas ultrapassam esse limite, tá bom? Seletividade. Então, seletividade. Um sistema de proteção, né, em relação à seletividade em um sistema de proteção, refere-se a um estudo geral de uma estratégia de proteção no qual apenas os dispositivos de proteção mais próximos da falha devem atuar para remover o componente defeituoso. Isso implica em uma coordenação dos limiares de atuação, tempo de resposta ou características operacionais dos dispositivos de proteção para garantir que a operação seletiva, né, ocorra conforme desejado, tá? Dessa forma, as interrupções elas são restritas apenas aos componentes que apresentaram a falha, ok? O que seria coordenação? Que, de certa forma, está associado ao conceito de seletividade, tá? A coordenação dos dispositivos de proteção é a definição de ajustes graduais para garantir a seletividade na atuação do sistema, né? Então, coordenação seria o processo de você ajustar os tempos e os limiares de atuação, os limites de atuação, né, os limiares dos dispositivos de proteção de uma forma gradativa e, ao mesmo tempo, hierárquica, né, com hierarquia, tá? Isso significa que os relés,
os disjuntores e os fusíveis e serão configurados para operar de maneira seletiva e ordenada, priorizando sempre o menor impacto possível no sistema, no circuito, tá bom? Onde ele está atuando ali, onde a coordenação foi programada, ok? Qual é o objetivo principal? Evitar desligamentos desnecessários e garantir a confiabilidade, tá, do sistema. Tá? Como que funciona a coordenação? A coordenação de proteção, ela segue uma hierarquia de atuação. Então, o dispositivo mais próximo de falha atua primeiro. Então, se o curto-circuito ocorre em um motor, né, dentro do diagrama unifilar, o motor está lá na ponta, ele é a carga. O relé de proteção desse motor deve desarmá-lo antes que o outro equipamento, como o disjuntor geral ou o disjuntor de um alimentador, precise agir, por exemplo. Tá? Se, né, o disjuntor, né, se esse primeiro dispositivo falhar, no caso, né, o dispositivo mais próximo, que é lá do motor, ele falha, um dispositivo superior na hierarquia assume a proteção. Né? Então, naquele exemplo, caso o relé do motor não atue, o relé do alimentador pode desligar toda a linha para evitar danos maiores. Então, ele vai desligar não apenas o motor, mas, né, uma sequência ali de motores que estão pendurados ali, né, no sistema. Tá? Configuração dos tempos de resposta. Então, o que quer dizer isso? Os dispositivos mais próximos da carga têm tempos de atuação menores, enquanto os dispositivos mais afastados atuam apenas, se necessário, com tempos ligeiramente maiores, ok? Então, essa aqui seria a parte 1, tá? Vamos agora aqui para a parte 2. Vamos começar aqui, ó, desligamento indevido. O desligamento indevido, né, ou false tripping também, né, conhecido como false tripping, ocorre quando um relé atua de uma forma desnecessária para uma falha fora da sua zona de proteção, né? Ou quando não há falha alguma, né? E aqui a gente já vai começar a conectar, né, os conceitos. Então, conceito de zona de proteção que a gente comentou agora há pouco. Então, o desligamento indevido ocorre quando o relé atua de uma forma desnecessária para uma falha que está fora da sua zona ali de proteção, tá? Isso pode acontecer quando o sistema de proteção está configurado com uma sensibilidade incorreta, por exemplo, fazendo com que ele detecte e atue mesmo em situações onde não deveria, tá? E qual é o impacto disso, né? Desligamento desnecessário de cargas, como por exemplo em circuitos radiais. Sobrecarga, né, vai sobrecarregar as linhas adjacentes, podendo comprometer ali a estabilidade do sistema. Em alguns casos pode ser um detalhe, um incômodo, vamos dizer assim, né, sem grandes impactos. Em casos mais críticos pode ocorrer um apagão ali, ou apagões em cascata, né, levando a consequências graves para o sistema elétrico, tá? Desligamento indevido é diferente de falha de atuação, tá? O que seria falha de atuação? Ou failure to trip, né? O termo em inglês. É um mau funcionamento do sistema de proteção, no qual ele não toma a ação adequada quando ocorre uma condição que exige a sua atuação. Né? Nesse caso, exige atuação e ele não atua. Então, esse tipo de falha pode resultar em danos, né, aos equipamentos, aos componentes ali, danos severos, né, ao componente com defeito, caso não seja corrigido pela proteção de retaguarda. Beleza? O que seria então o valor de pick-up? O termo pick-up em um relé de proteção refere-se ao valor mínimo da grandeza elétrica, corrente, tensão, frequência, necessário para que o relé inicie a sua atuação. Esse valor é previamente ajustado e determina o limiar de sensibilidade do relé. Como que funciona o pick-up? Se a grandeza monitorada, corrente, tensão, etc., né, não atinge o valor de pick-up, o relé não atua. Quando a grandeza ultrapassa o valor de pick-up, o relé entra em um estado de atuação e pode disparar uma ação, como, por exemplo, abrir um disjuntor. Em alguns casos, após atingir o pick-up, o relé pode esperar um determinado tempo, né, o tempo de atuação, antes ali de realmente efetuar a operação. Por exemplo, um relé de sobrecorrente ajustado com um pick-up de 100 amperes. Se a corrente no sistema estiver 95 amperes, o relé não opera. Se a corrente subir para 101, o relé reconhece a condição de falha e inicia a temporização. Tá? Beleza. Dropout, que seria dropout. O termo dropout em relé de proteção refere-se
né, ao valor de corrente, tensão ou outra grandeza elétrica, como frequência, por exemplo, no qual o relé retorna ao estado de repouso após ter sido acionado. Ou seja, é o ponto onde o relé desarma e deixa de atuar quando a condição anormal desaparece. Como funciona o dropout? Um relé ele é ativado quando a grandeza elétrica monitorada ultrapassa o valor de pick-up, que é o ponto de acionamento. Ele permanece energizado enquanto essa grandeza estiver acima ali do pick-up. O dropout ele vai definir então um valor abaixo do qual o relé volta ao seu estado normal. Beleza? Então vamos ver agora dial de tempo. O dial de tempo a gente tem um slide aqui para ajudar, tá? Então, como que seria? Ó? O dial de tempo, né, o time dial, né, que é um termo que vem lá do relé eletromecânico, né? É um ajuste presente em relés de proteção temporizados que define o tempo de atuação do relé após a detecção de uma falha. Esse parâmetro é essencial para garantir a seletividade, aquele outro termo que a gente definiu, e a coordenação, outro termo que a gente já definiu, entre os dispositivos de proteção de um sistema elétrico. Então você percebe que esses termos que a gente vai comentando aqui, eles são totalmente interligados, e a gente costuma no dia a dia falar deles e tal, mas às vezes a gente nunca viu nenhuma definição, e também não é muito comum ter numa mesma bibliografia, né, todas essas definições, né, num único local, por exemplo, tá? Então, como que funciona o dial de tempo? O relé monitora uma grandeza elétrica, né, como corrente ou tensão. Quando essa grandeza ultrapassa o valor de pick-up, o relé inicia uma contagem de tempo. O dial de tempo ele ajusta o atraso antes do relé emitir um sinal de trip para o disjuntor, por exemplo. Valores menores de dial de tempo resultam em disparos mais rápidos, enquanto valores maiores aumentam o tempo de atuação. O dial de tempo ele é muito utilizado em relés de sobrecorrente 51, em esquemas de proteção coordenada. No relé eletromecânico, ele ajusta a distância que o braço do disco precisa percorrer antes de acionar o contato de trip. Beleza? Ok, então vamos voltar lá. Tempo mínimo de atuação. Tempo mínimo de atuação. É o menor intervalo de tempo que um relé de proteção leva para operar e enviar um sinal de trip ao disjuntor. Independentemente da magnitude da corrente de falta, esse tempo representa um limite inferior da curva de tempo do relé, garantindo que a atuação nunca será instantânea. Como funciona o tempo mínimo de atuação? Nos relés temporizados, o tempo de operação depende da corrente de falta. Quanto maior a corrente, mais rápido o relé atua. No entanto, mesmo para curtos-circuitos muito altos, extremamente altos, por exemplo, o relé nunca pode atuar mais rápido do que o seu tempo mínimo ajustado. Então, esse tempo ele é determinado algumas vezes pela tecnologia do relé e pelos ajustes do dial de tempo, tá ok? Então, esse seria o tempo mínimo de atuação. Trip, né? O que seria o trip? O termo trip em sistema de proteção significa atuação do relé de proteção para abrir um disjuntor e interromper ali, né, interrompendo o fluxo de corrente no circuito, no sistema, tá? Como funciona o trip? Ele detecta a falha, o relé monitora as grandezas, né, como corrente, tensão ou frequência, compara com os ajustes, se a grandeza ultrapassa um limite ajustado, né, que a gente chama de pick-up, o relé inicia uma contagem de tempo, se for temporizado. Comando de trip. Se a condição normal ela persiste depois desse tempo, o relé envia um sinal de trip para o disjuntor. E ocorre então a abertura do disjuntor, o disjuntor abre, isolando a parte defeituosa ali do sistema. Beleza? Tipos de trip. É um trip instantâneo, por exemplo, da função 50. Ele ocorre imediatamente após a falha ser detectada, né? Por exemplo, num curto-circuito franco, então sem temporização nenhuma, ele vai lá, atua. E o trip temporizado, 51, ocorre após um tempo pré-ajustado, permitindo a seletividade, né, na proteção. Um termo que a gente já definiu, né? Então, ele ocorre depois de um tempo, permitindo essa seletividade. Beleza? Tá? Folha de seletividade. Então, folha de seletividade. Aqui tem um slide, né,
para ficar mais claro aqui, a folha, né, de seletividade ele é um documento que contém a representação da coordenação e da seletividade dos dispositivos de proteção de um sistema elétrico. O que tem aqui na folha de seletividade? A curva de atuação dos relés, né, gráficos que mostram os tempos de resposta ali dos dispositivos de proteção, tem vários aí, né, mostrando. Os ajustes dos dispositivos de proteção, pick-up, tempo de atuação, curva de tempo inversa, etc. A coordenação entre relés, disjuntores e fusíveis, né, para garantir a atuação correta e evitar desarmes desnecessários. E a descrição dos níveis de curto-circuito para ajustar corretamente os limiares de atuação. Beleza? Então, esse aqui é um exemplo. Diagramas elétricos, tá? Então, o que é um diagrama unifilar? A gente tem um exemplo aqui também. Uma representação gráfica simplificada de um sistema elétrico, onde cada componente ele é representado por um único traço, né, uma única fase, independentemente da quantidade de fases do sistema, geralmente trifásico, certo? Ele é amplamente utilizado em subestações, sistemas de potência e instalações elétricas para ilustrar, né, de forma clara a interconexão, a relação ali entre os equipamentos, tá? Características do diagrama unifilar. Simplicidade, então representa sistemas trifásicos usando apenas uma linha. Facilidade de leitura, né? Então mostra as conexões entre transformadores, disjuntores, barramentos e cargas de uma forma mais intuitiva, né? Uso de símbolos padronizados, então segue normas como ANSI, EC e a própria NBR, né, para representação gráfica. Amplamente utilizado nos estudos elétricos, né, aplicado ali em estudos de proteção, coordenação, fluxo de carga e curto-circuito, tá? O que o diagrama unifilar representa? Geradores, transformadores, então indicam ali a origem e a conversão de energia, barramentos, conexões principais entre os equipamentos elétricos, disjuntores, chaves seccionadoras, né, que é dispositivo de proteção e manobra, relés de proteção, então geralmente são representados com os números, né, da função de proteção, um exemplo 5051, né, indicando, por exemplo, sobrecorrente, instantânea e temporizada, né? Linhas de transmissão e alimentadores, então representação dos circuitos elétricos interligando esses equipamentos, tá? O que seria agora o diagrama trifilar, que é um exemplo? É um tipo de representação gráfica utilizada nos sistemas trifásicos, né, onde são ali representadas de fato as três fases. E elas são representadas de uma forma separada, né, além do neutro e do terra, se aplicável ali, dependendo da aplicação. Esse diagrama fornece uma visão detalhada do circuito, incluindo conexões elétricas, posicionamento dos condutores e a relação entre os diferentes componentes do sistema. Beleza? Então, era isso. Vamos voltar aqui. Tabela ANSI, por último aqui, né? A tabela ANSI é um padrão internacional que define a numeração, né, os números ali das funções para identificar os dispositivos elétricos, né, de proteção, controle e medição de sistema de potência. Então vamos dar uma olhadinha aqui no slide. Então aqui a tabela ANSI. Como que a tabela ANSI ela é utilizada, né? Em diagramas unifilares e trifilares, né, os dispositivos são representados pelo número ANSI correspondente. Então, em relés digitais, os parâmetros de proteção são configurados conforme as funções ANSI. Em documentação técnica, né, para ajudar a identificar rapidamente a finalidade de cada equipamento. Então, é isso em relação à tabela ANSI, né? São definições simples, rápidas, objetivos, realmente para dar um panorama geral de conceitos e definições, tá? Com isso, a gente fecha aqui a parte 2, beleza? Vamos para a parte 3, então. Então, vamos dar sequência aqui na parte 3, beleza? Então, vamos definir alguns termos aqui, ó. Baixa tensão. Baixa tensão é a faixa de tensão elétrica utilizada em sistemas de distribuição final de energia para consumidores residenciais, comerciais e pequenas indústrias, né? A baixa tensão é definida como qualquer tensão igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada, tá? Aplicações da baixa tensão, sistemas residenciais, tomadas, iluminação, 127 ou 220, né? Comércios e pequenas indústrias, geralmente os equipamentos estão ali em 220, 380 até 440. Máquinas e motores de pequeno porte,
geralmente funcionamento em 380 ou 440, trifásico. Painéis e quadros elétricos, né? Distribuição, proteção dos circuitos, né? Que a gente chama de proteção de circuitos em baixa tensão, tá? Importância, né, da segurança em baixa tensão. Apesar do nome baixa tensão, choques elétricos nessa faixa podem ser fatais, tá? Então, medidas de proteção incluem uso de dispositivos difusíveis para evitar sobrecorrentes, instalação de DR, né, o diferencial residual, para evitar choques elétricos, isolamento adequado de fios e cabos elétricos, tá? E uso de EPIs, né, para manutenções elétricas, por exemplo, mesmo em baixa tensão, tá? O setor de média tensão. A média tensão, MT, é uma faixa de tensão elétrica intermediária, né, dentro da classificação ali dos sistemas elétricos. Embora os limites exatos possam variar, às vezes de acordo com normas e países, etc., a média tensão geralmente se situa entre 1 kV e 36 kV. Né? No Brasil, a NBR 14089 da ABNT, ela considera a média tensão entre 1 kV e 36,2 kV. Né? Está tendo a capa aqui da norma. Tá? Aplicações de média tensão. Distribuição de energia. Então, a rede de distribuição primária opera em 13,8, 23 ou 34,5, dependendo da concessionária e da região. Indústria de grandes consumidores, né, empresas que recebem energia diretamente da distribuidora em média tensão, tem algumas empresas que recebem direto, e isso reduz os custos com tarifas, né? Hospitais, shopping centers, né, e prédios comerciais, muitos recebem energia em média tensão e utilizam subestações próprias, né, para rebaixá-las para baixa tensão. Né? E também é muito comum em parques eólicos e solares, né, usam a média tensão para conectar a geração à rede ali antes da transmissão, beleza? O setor de alta tensão. O setor de alta tensão é a área da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, né, que opera com tensões acima de 36 kV, sendo responsável por transportar grandes quantidades de energia elétrica, né, com mínimas perdas ao longo de longas distâncias. Então, quais são as principais áreas do setor de alta tensão? Então, transmissão de energia, transporta, né, o transporte de eletricidade de 69 kV até 750 kV, reduzindo perdas, então, em longas distâncias, né. Subestações de alta, então, realizam a conversão de tensões para diferentes níveis, permitindo a integração da energia gerada com a rede elétrica, e grandes consumidores industriais, né. Então, indústrias siderúrgicas e fábricas podem receber energia diretamente da rede, né, de alta tensão, 69 kV, 138 kV, por exemplo, e até mesmo 230, reduzindo também, né, o objetivo geralmente é reduzir custos tarifários, ok? Então essa é a divisão dos setores em relação aos níveis de tensão, ok? Beleza. Sim, Sistema Interligado Nacional. O Sistema Interligado Nacional é uma rede elétrica integrada no Brasil, né, que conecta as principais usinas geradoras, linhas de transmissão e o sistema de distribuição. Ele cobre quase todo o território nacional, permitindo a transferência de eletricidade entre regiões para garantir o suprimento de energia com maior segurança. Né? Então, características do SIM. Abrange cerca de 98% do consumo de energia elétrica no Brasil. Interliga diferentes fontes de geração, hidrelétricas, termoelétricas, eólicas e solares. Ela é gerenciada pelo ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Permite transferência de energia entre regiões, evitando apagões e equilibrando assim a oferta e demanda. Tá? Como que o SIM funciona? A energia é gerada por usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicos solares. Então essa energia é transportada por linhas de transmissão de alta tensão até as distribuidoras. As distribuidoras então convertem essa energia para média e baixa e as entregam, né, aos consumidores livres. O ONS controla o fluxo de energia entre essas regiões, garantindo ali a estabilidade do sistema como um todo, tá? Então, um exemplo, né, se houver seca no Nordeste, né, o que não é bem comum, né, inclusive, afetando ali as hidrelétricas, o SIM pode transferir energia de parques eólicos do Nordeste para equilibrar essa oferta, tá? Quais são as vantagens de ter um sistema interligado, né? Maior segurança no fornecimento, então o sistema pode transferir essa energia, né, de um bloco para outro, de uma região para outra, em caso de falhas. O uso eficiente da energia, então permite o
melhor aproveitamento das usinas disponíveis, integração de diferentes fontes, então facilita a expansão de energias renováveis, né, como solar e eólica, reduz o risco de apagões, evita a dependência de apenas uma fonte de geração, né? Então essas são as estratégias aí principais e vantagens do SIM, tá? Qual que é a diferença agora entre o SIM, o sistema interligado, e sistemas isolados, tá? Fazendo um comparativo, tá? Então o SIM, ele, né, cobre 98% do território brasileiro, né? Regiões remotas, né, as regiões isoladas, né, sistemas isolados, são regiões remotas e não conectadas ao SIM. No caso, em relação ao SIM, as principais fontes de energia são diversificadas, né, hidro, termo, eólica e solar. Em relação a sistemas isolados, é principalmente termoelétrica a diesel, tá? O sistema interligado nacional, ele é controlado pelo ONS, tá? Geralmente, o sistema isolado, ele é operado por distribuidoras locais. O SIM, ele tem alta confiabilidade, né? Pois ele permite a transferência de energia. Já o sistema isolado, né, a confiabilidade é um pouco mais baixa, pois depende ali de poucas usinas, ok? Mas os sistemas isolados, né, hoje no Brasil, representa cerca de apenas 2% da energia, né, consumida. Né, estão localizados principalmente na região norte, ok? Beleza, então vamos seguir aqui com o ONS. Então a gente citou o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, é uma entidade responsável pela coordenação e operação da geração e transmissão de energia elétrica no Brasil, e sua função principal é garantir a segurança e a confiabilidade, né, e também a eficiência do sistema elétrico. Né. Então, principais funções do ONS: coordenar as operações do SIM, então controlar esse fluxo de energia entre as diferentes regiões, garantir o equilíbrio entre geração e consumo, né, o que vai evitar apagões e sobrecargas na rede, definir o despacho de usinas, então quem decide ali quais usinas devem gerar energia, né, a cada momento, considerando fatores de demanda, custos, disponibilidade de recursos, né, é o ONS, né. Gerenciar intercâmbio de energia, então permite a transferência de eletricidade entre estados e também países vizinhos, tá? Planejar a expansão do sistema elétrico, então define diretrizes para novas linhas e fontes de geração, né? Dentre outras aí atividades. Quem faz parte do ONS? O ONS, ele não é uma entidade governamental, não é uma empresa governamental, mas é uma entidade privada sem fins lucrativos. Então, ele é regulado pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e reúne diversos agentes ali do setor elétrico, que inclui os geradores de energia, né, os geradores de energia, usinas, termoelétrica, eólicas e solares, transmissoras, então empresas que operam as linhas de transmissão da rede básica, as distribuidoras, companhias responsáveis pelo fornecimento de energia ao consumidor final e grandes consumidores livres, indústria que compra energia diretamente no mercado, tá? A ANEEL é a entidade regulada do setor elétrico brasileiro, responsável por fiscalizar, regulamentar, supervisionar geração, transmissão, distribuição e também a comercialização de energia elétrica. Tá? Ela foi criada em 1996, ela é uma autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia, atuando de forma independente, para garantir que o setor elétrico funcione ali com eficiência, equilíbrio e transparência. Ok? Principais funções da ANEEL: regular o setor elétrico, então ela define regras para geração, transmissão, distribuição e comercialização, fiscalização das concessionárias, então garante que distribuidoras e transmissoras cumpram as suas obrigações, né, com qualidade. Ela define também tarifas e reajustes, então controla os preços da energia para garantir o equilíbrio entre consumidores e as concessionárias. Promove os leilões de energia, então organiza os leilões para contratação de novos empreendimentos de geração e transmissão. Ela resolve conflitos no setor elétrico, então ela atua na mediação entre consumidores, empresas e órgãos governamentais. Como que a ANEEL impacta o consumidor? O exemplo são as tarifas de energia. A ANEEL, que define ali, né, os valores cobrados pelas distribuidoras na conta de luz. A cada ano revisa e reajusta as tarifas, né, considerando os custos operacionais, inflação e os investimentos que serão necessários. Tá? Um outro exemplo, né, de impacto: ela fiscaliza as concessionárias para garantir que não haja interrupções frequentes no fornecimento, ou seja, ela cuida da qualidade do serviço. Né?
Então, empresas que descumprem as regras, né, podem ser multadas ou perder a concessão, ok? Agora, a EPE. A EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério, né, de Minas e Energia, responsável pelo planejamento e estudos estratégicos do setor energético brasileiro. O seu objetivo é fornecer informações e análises para orientar políticas públicas, investimentos e o desenvolvimento sustentável da matriz energética no Brasil. Ela foi criada em 2004, né, e ela tem diversas áreas, né, do setor ali, ela tem diversas áreas do setor de energia, incluindo eletricidade, petróleo, gás natural e biocombustíveis, tá? Principais funções da EPE: planejamento energético de longo prazo, então ela elabora, né, o plano decenal de expansão de energia, né, chama de PDE, e o plano nacional de energia, que é o PNE. Os estudos para geração, transmissão e distribuição, analisa a necessidade de novas usinas e linhas de transmissão. Análise de impacto ambiental, então avalia os impactos socioambientais de projetos energéticos. Previsão de demanda por energia, então faz projeções para consumo de eletricidade e combustíveis no Brasil. Apoia os leilões de energia, então define critérios técnicos para a contratação de novas usinas e infraestrutura, por exemplo, tá? Como que a IPE impacta, né, de forma geral, ali, o setor elétrico? Um exemplo é o planejamento então, da geração de energia. Né? Então, ela analisa a necessidade de novas hidrelétricas, novas termoelétricas, novas usinas solares ou eólicas para atender essa demanda futura. Então, com base nesses estudos, o governo define políticas de incentivo e realiza os leilões de energia. O exemplo 2 é a expansão da transmissão. Então, se uma nova usina for construída, né, a EPE estuda qual a melhor forma de conectar essa energia ao Sistema Interligado Nacional, ao SIN. Né? Então, esses estudos orientam novos investimentos em linhas de transmissão e subestações. Ok? O que seria agora a CCEE? CCEE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, ela é uma entidade responsável por gerenciar a compra e venda de energia elétrica no Brasil, garantindo que o mercado de energia funcione de uma forma organizada e transparente. Também foi criada em 2004, né, a CCEE opera sob a regulamentação da ANEEL e supervisiona os contratos de comercialização de energia no mercado livre e também no mercado regulado. Quais são as principais funções da CCEE? Gerenciar a compra e venda de energia elétrica no Brasil, então ela vai registrar os contratos e apurar a quantidade de energia comercializada entre geradores, distribuidores e consumidores. Ela vai operar o mercado livre de energia, então ela permite que grandes consumidores, como indústrias e shoppings, né, comprem energia diretamente dos geradores ou comercializadores, tá? Realizar contabilização, né, e liquidação financeira no mercado, então ela garante que todas as transações sejam registradas corretamente e que os pagamentos entre os agentes sejam realizados, e atuar também, ela também atua nos leilões de energia, organiza e gerencia os leilões promovidos pelo governo para contratação de novas usinas geradoras. Ela também ajuda a monitorar o equilíbrio entre geração e consumo, então trabalha junto ali com o ONS para garantir, né, a estabilidade do fornecimento de energia. Tá? Como que ela funciona? Um exemplo, compra e venda no mercado livre. Então, uma grande indústria deseja reduzir seus custos com energia e decide, por exemplo, entrar no ambiente de contratação livre, o ACL. Ela pode negociar diretamente com o gerador ou comercializador de energia, escolhendo ali um contrato mais vantajoso. A CCE, ela registra esse contrato e monitora a entrega da energia conforme combinado. Um outro exemplo, distribuidoras no mercado regulado. As distribuidoras de energia compram eletricidade em leilões organizados pela CCE. Essa energia contratada é distribuída para os consumidores residenciais e comerciais, no caso, nesse ambiente de contratação regulado, ACR. Tá? A CCE, ela garante que as distribuidoras paguem pelos contratos e que os geradores recebam corretamente, ok? Então essa foi a parte da CCEE. Agora vamos comentar um pouco sobre rede básica, né? A rede básica, né, de transmissão é parte do Sistema Interligado Nacional, parte do SIM, responsável pelo transporte de energia elétrica em alta e até extra alta tensão,
conectando usinas geradoras, subestações e grandes centros de consumo. Essa rede opera geralmente em tensões iguais ou superior a 230 kV. Características da rede básica: alta capacidade de transmissão, então transporta grandes blocos de energia, né, de usinas para as redes de distribuição. Tensões elevadas, então geralmente opera em 230, 245, 500 kV e também em 750 kV, né? Reduzindo, né? Isso aí é para reduzir as perdas elétricas. Interligação nacional, então faz parte do SIM. Então a rede básica ela faz parte do SIM, do Sistema Interligado Nacional, permitindo ali a transferência de energia entre as regiões. É controlado pelo ONS, ou seja, a rede básica então, né, tem o controle pelo ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, tá? E gerencia ali, né, que gerencia o funcionamento da rede básica para garantir a estabilidade e a confiabilidade de todo o sistema, ok? Função, né, da rede básica no setor elétrico. Então, ela faz a transmissão de energia em longa distância, então ela conecta usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas e solares às redes, né, de distribuição. Interligação de regiões, permite o envio de energia entre estados e até entre países vizinhos. Garante a estabilidade do sistema, ela mantém o equilíbrio entre geração e consumo, né? Então, um exemplo, a energia gerada em uma usina hidrelétrica no norte do Brasil pode ser transportada para centros consumidores no sudeste por meio da rede básica, ok? Para que servem os procedimentos de rede? Garantir a segurança e a confiabilidade do sistema elétrico, definir padrões técnicos para operação e manutenção, né, da rede do sistema, estabelecer diretrizes para a expansão e modernização da infraestrutura e assegurar a coordenação entre os agentes do setor elétrico. Quem que deve seguir os procedimentos de rede? Geradores, usinas termoelétricas, né, usinas hidrelétricas, termoelétricas, solares, eólicas, as transmissoras, que são responsáveis pelas linhas de transmissão da rede básica, distribuidoras, concessionárias que fornecem energia diretamente para os consumidores finais, e também os consumidores livres, que são indústrias e grandes consumidores, né, que compram energia diretamente no mercado, ok? O procedimento de rede aqui é uma imagem, né, do site e os módulos, ok? PRODIST, então o que é o PRODIST? É os procedimentos de rede de distribuição, né, de energia elétrica, né, do sistema, né, do SIM, do Sistema Interligado Nacional. Então, também é um conjunto de normas técnicas e operacionais, né, estabelecidas pela ANEEL, só que agora é para padronizar a distribuição de energia, tá? Ele define regras que devem ser seguidas, então, pelas concessionárias de distribuição, garantindo a qualidade no fornecimento, segurança e também o direito dos consumidores. Então, para que serve o PRODIST? Padronizar a operação das distribuidoras. Então, garante ali que todas sigam os mesmos critérios. Também definir indicadores de qualidade, o DIC, o FIC, DEMIC, que medem a duração e a frequência das interrupções de energia. Estabelecer critérios para conexão de consumidores e geradores. Então, regula o acesso de novas cargas e usinas à rede de distribuição. Garantir a segurança e a confiabilidade. Então, define limites para variações de tensão, frequência e também de distorções harmônicas. Quais indicadores, então, de qualidade definidos pelo PRODIST? O DIC, que é a duração de interrupção por unidade consumidora, então mede o tempo total sem energia por consumidor. O FIC, que é a frequência de interrupção por unidade consumidora, então conta quantas vezes houve queda de energia, né, a frequência. O DEMIC, que é a duração máxima de interrupção contínua, que é o tempo máximo que um consumidor pode ficar sem energia em um único evento, né? Então, se a distribuidora ultrapassar os limites desses indicadores, pode ser penalizado e o consumidor tem um direito, né, da compensação ali na conta de luz, ok? E aqui também tá os módulos, né, do PRODIST, tá? Então, no site é gratuito, você pode baixar, né? Enfim, é aberto, ok? Então, ao longo dessa videoaula, nós exploramos aqui, né, detalhes, né, do que é proteção de sistemas elétricos, a sua importância para a operação segura e confiável, né, do setor elétrico ali, os principais conceitos que envolvem essa área. A gente, né, viu como que a proteção ela vai muito além dos relés, abrangendo ali um conjunto, né, de equipamentos, dispositivos, metodologias e estratégias que são essenciais para a detecção e mitigação de falhas.
A gente também buscou definir ali, esclarecer termos técnicos frequentemente utilizados no dia a dia, né, dos profissionais da área. Porém, muitas dessas definições são adquiridas apenas com experiência prática e nem sempre estão reunidas num único lugar, o que pode dificultar o aprendizado e a consulta rápida. Então, espero que esse conteúdo tenha sido útil para ampliar sua compreensão sobre proteção e sistema de potência. Continue acompanhando os próximos vídeos, beleza? Até o próximo conteúdo.